Olá, estamos começando mais um episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Mas antes, não se esqueça de acessar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Aproveite para assistir, deixar o seu like e compartilhar todos os nossos vídeos. Ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Acesse e se inscreva também no nosso perfil no Instagram para não perder nenhum Minutos Nova Lima, o nosso programa de vídeos animados que traz fatos interessantes e de forma rápida e descontraída. E por fim, fique com a gente até o final, pois o programa de hoje vem aí trazendo muita coisa bacana. Vamos lá? Nós do canal JMATV e do programa Nova Lima, ontem, hoje e amanhã, deixamos aqui registrado o nosso sincero agradecimento à Corporação Musical União Operária pelas diversas imagens que foram gentilmente cedidas e que compõem trechos do episódio de hoje. Da mesma forma, agradecemos também o Sr. Paulo Pires e a produtora Mirante Cine, que de forma igualmente gentil permitiram a utilização de trechos do espetacular vídeo-documentário denominado O Filme da Banda. Deixamos aqui também a nossa indicação aos nossos espectadores para que assistam a este fantástico documentário, que está disponível no canal da TV Banqueta no YouTube. O link para o mesmo pode ser encontrado na descrição deste vídeo. Há instituições que existem para cumprir uma função, e há aquelas que, com o passar do tempo, deixam de ser apenas instituições para se tornarem parte da alma de uma cidade. A Corporação Musical União Operária pertence a essa segunda categoria. Sua história começou em 1º de setembro de 1915, quando um homem chamado José Neri dos Santos, pistonista da antiga banda da mineradora, decidiu transformar uma divergência em oportunidade. Em vez do silêncio, escolheu a música. Em vez do ressentimento, escolheu ensinar. E dentro da própria casa, fundou uma pequena escola onde jovens trabalhadores aprenderiam muito mais do que tocar um instrumento. Quando aquele grupo chegou a cerca de 15 alunos, nasceu uma banda. Mas olhando para mais de um século de história, talvez seja mais correto dizer que, naquele momento, nasceu um legado. Um legado construído por mestres, presidentes, músicos, voluntários e famílias inteiras que compreenderam que uma banda não se sustenta apenas com partituras. Sustenta-se com disciplina, amizade, dedicação e pertencimento. Ao longo das décadas, a União Operária acompanhou o crescimento de Nova Lima. Esteve presente nas solenidades, nas procissões, nos desfiles cívicos, nas festas populares e, sobretudo, no Carnaval, ajudando a escrever a história das tradicionais charangas que ainda hoje fazem parte da memória afetiva dos novalimenses. Sob a batuta do maestro José Acácio de Assis Costa, o inesquecível Zé Fuzil também colaborou decisivamente para o nascimento da Charanga do Vila Nova, um patrimônio cultural que continua ecoando pelas ruas da cidade. Mais do que formar músicos, a União Operária formou gerações. Em suas salas de aula, crianças descobriram o primeiro instrumento, adolescentes encontraram um caminho, famílias construíram amizades e a música tornou-se uma linguagem capaz de atravessar o tempo, unindo passado, presente e futuro. Porque há sons que terminam quando a última nota se cala, e há melodias que continuam ressoando na memória de um povo. A União Operária é uma dessas melodias. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais dessa trajetória centenária, conversar sobre seus desafios, suas conquistas e seu futuro. Para isso, recebemos o maestro Wagner Lopes, seu pai, o senhor José Lopes e o jovem Cauã Ribeiro, integrantes da banda que nos ajudarão a revisitar uma história que há mais de 100 anos acompanha o ritmo da própria cidade de Nova Lima. Sejam todos muito bem-vindos ao Nova Lima ontem, hoje e amanhã.
Hoje é um dia muito especial para o nosso programa. Nós estamos aqui com 3 pessoas fundamentais para a nossa União Operária. Nós estamos aqui com o maestro Wagner Lopes, com o seu genitor, o senhor José Lopes, e com o jovem Cauã Ribeiro. Os 3 trabalham nessa banda que tanto marca a vida cultural da nossa cidade. Como nasceu a Corporação Musical União Operária? E quem foi José Neri? Maestro, como é que nasceu a União Operária? A União Operária, ela remonta à história de uma banda que existia na companhia Morro Velho. Se chamava Lira e, por uma dissidência lá na banda, foi formada a banda Coração de Jesus, que vai completar agora 130 anos. É a mais antiga. A mais antiga. Depois dessa, da Morro Velho, evidentemente. Sim. Né? E foi feita pelo José Tolentino. E o José Neri, que era pistolista, chamamos de trompetista, né? Por uma divergência também com o José Tolentino, saiu da Coração de Jesus e formou a União Operária com 15 meninos, numa casa pequena. Assim começou toda a história da nossa banda. Então vamos falar um pouquinho sobre o Zé Neri. Qual é o seu papel, qual a sua importância nessa história? O Zé Neri, ele como fundador, ele abraçou mesmo a causa, acreditou na juventude naquela época, que é um exemplo para a gente hoje, né? Apenas 15 meninos. Ele iniciou esse trabalho que perdura até hoje. O que torna a criação da banda um evento tão importante para Nova Lima? Maestro, o que torna a origem dessa banda tão importante? Olha, a começar, como eu disse, pela fundação, já acreditando na juventude, o músico, ele tinha uma oportunidade na companhia da Morro Velho quando ele tocava na banda. Também era uma forma de prestigiar a pessoa, sabe? Até os dias atuais, a banda sempre que pode, ela ajuda um no outro que está na dificuldade, aquela coisa toda, ela direciona um trabalho, o outro. A gente ainda mantém essa essência. Na questão da socialização, na questão da integração com a sociedade, e nesse despertar, né? Nesse despertar artístico mesmo, esse despertar cultural. Mas, voltando a José Neri, quem foi o seu escolhido para dar continuidade e ampliar este importante projeto? Ele procurou um maestro muito bom na época, que era um português. Eu gostaria que meu pai, muito prazer estar aqui com 90 anos de idade, 75 anos de banda, né, ininterruptos, que falasse sobre o Vilela, que foi o segundo maestro e o que alavancou a banda até 60 músicos na época, 60 figuras. A respeito do Vilela, ele é irmão do professor Anísio Vilela. Ele chegou executando um instrumento, um clarinete, fraquinho, muito fraco. Depois ele foi crescendo na banda, se tornou uma enormidade musical. Vou fazer um parêntese. A corporação estava apresentando quase todo domingo, eles tocavam na praça. E era naquele hall do antigo fórum, ali que eles formavam, com a escadaria descendo e o pessoal lá em cima. Então, tinha uma apresentação de uma peça que era obrigada a clarinete. E o clarinetista muito bom. Ele veio do exército de Ouro Preto. Na hora que chegou a vez dele, ele levantou, bateu na estante, cortou o beijo dele, e ela fez assim, ó, voto na clarineta, assim, no ar, pegou, entrou em cima e tocou a peça toda. Ele estava regendo. É só para ilustrar a capacidade que ele tinha. Daí, o Vilela pegou a banda, foi maestro, mas apresentou muita coisa mesmo. A banda ficou um nome. Às vezes ia a Belo Horizonte, ele na frente, marchando. O pessoal lá ficava perguntando qual é o destacamento dele. Não, essa é banda de Nova Lima, coisa. E o uniforme tudo caprichado, muito caprichado o uniforme. Tinha umas carneiras, assim, um sapato, e cap, a calça de uma cor, a túnica de outra. Inclusive nessa foto aí, tá toda a minha família, né? Tá o meu avô com 3 irmãos e um primo. Ele tinha que tocar certo. E ele tinha uma percepção, o Guilherme, ele enxergava as qualidades do músico. Parece que isso aí é um dom que ele tinha para analisar a pessoa, Zé Arcácio Assis Costa, Zé Fuzil. Ele chegou e ele tocava um instrumento igual trompa, né? Ele chegou perto dele e falou assim, não precisa desse instrumento não. Aí ele falou assim, mas eu sei tocar só isso. Não, se eu tocar é tuba. Ele falou, mas eu nunca toquei isso não, o problema é seu, velho. Então você vai embora. Bom, aí tudo bem.
Fuzil tinha um certo dom para música, inclusive ele tinha um ouvido absoluto, comecei as notas tudo no ouvido. Fuzil pegou no turma. E foi daqui, dali, o Vilela em cima dele, falou, agora você vai tocar o contrabaixo. Ele falou, não, isso aí não, eu não conheço esse instrumento não. Conhece? Vem cá, tu mostrar isso aqui, ó. Vou te apresentar ele, ó. Aí eu preciso de você na missa do Retiro. Ficou com a semana com o contrabaixo. Eu falei, ó, amanhã, a missa lá, hein? Pô, Vilela, mas o senhor tem que ter consideração, eu nunca toquei. Não, problema seu, você vai lá. Ele foi. Chegou e desempenhou o contrabaixo e coisa e tal. Quer dizer, é só para ilustrar como era o Vilela. Ele queria uma coisa, ele não falava em vão. E o moço era fabuloso, você está entendendo? Ele enxergava nas pessoas a qualidade. Fuzil se tornou o melhor contrabaixista daqui hoje. E maestro aqui, né? Até aí é mais ou menos a história do Vilela. Mas o que aconteceu após a passagem do maestro Vilela? Quando ele saiu, ele entregou a batuta para meu pai. Qual o nome do seu pai? José Lopes também. José Lopes Guimarães. E meu pai ele teve que afastar da banda. Aí quando passou para o Zé Fuzil, o Zé Cássio Assis Costa, né? Passou para ele, o Fuzil adoeceu, passou para mim. Mas o Zé Fuzil foi durante muitos anos. Muitos anos. Né? Muitos. 50 anos. 50 anos. Aí passou para o senhor. Ele passou para mim. E eu, né, meio verde, coisa e tal, não tinha aquela competência que ele tinha. Mas a boa vontade vai, né? Vai daqui e dali. E tinha as músicas que ele repassou para a banda, fez o repertório da banda. A gente tinha mais ou menos na cabeça, né? Depois eu empreguei na prefeitura e trabalhava nos domingos, sábado, domingo trabalhava, e eu não podia mexer com a banda, eu passei para outro. E tá até hoje, né? Até hoje. Até chegar na mão do Wagner. Maestro, você está dirigindo essa banda há quanto tempo? Mais ou menos, está indo para 3 anos. Mais ou menos 3 anos. Mais alguns nomes importantes na história da banda. Maestro, quais foram os principais nomes que construíram essa história? Já falamos do Neri, falamos do Vilela. Tem um nome importante aí. Foi o primeiro presidente, Cesário Oliveira. Falei do José Neri como o fundador, né? Mas é preciso falar do primeiro presidente, que foi o Cesário. Foi o primeiro presidente da banda. Inclusive, o terreno da banda hoje foi um terreno doado pelo Cesário. Teve toda essa importância, né? O Cesário tinha os documentos que comprou a sede. Ele era parente do Neri, do Totó e de vários outros, né? A Maria Cesário, que era filha do Cesário, ela morou na casa ao lado lá. Inclusive, o nosso presidente, né, o Enderson Miranda, que conduz toda a parte burocrática da banda, também é músico da nossa banda há mais de 40 anos, né? Ele se casou com a sobrinha da Maria Cesário, então dá tudo em casa ali, tá em família, do primeiro presidente da banda até o presidente atual. Curiosidade. A banda participou da posse do Juscelino Kubitschek, apresentada em Belo Horizonte. Essa banda? Juscelino era governador ou já era presidente? Presidente da República. E a nossa União Operária estava lá junto. Estava junto. Como a sede da banda foi construída e como ela foi mantida ao longo dos anos. Maestro, então vamos fazer o seguinte, para encerrarmos essa primeira fase aí, que é o do ontem, vamos falar um pouquinho como é que essa sede foi construída, como que ela foi reformada ao longo de todo esse tempo. O senhor Durval Geraldo Oliveira... É aquele que foi nosso juiz de paz aqui? Esse. Exatamente. Incansável lá na luta pela nossa corporação. Ele conseguiu 70 sacos de cimento emprestados da Morro Velho e tem um documento que mostra ele pedindo um auxílio para a prefeitura e para os empresários para quitar a dívida com a Morro Velho e, se possível, mais 30 para conseguir terminar. O Durval, no primeiro mandato, ele fez a parte de baixo da sede e, por muita insistência para ele voltar para cumprir o segundo mandato, ele vai, com toda generosidade e persistência, fez a parte de cima. O meu avô, o senhor Orlando, também músico da banda, e vários outros, participaram na parte braçal, ficando no palanque para bater a laje. O meu avô fez o telhado. Os outros músicos fizeram uma força-tarefa, conseguiram o material e colocaram a mão na massa para construir aquela sede.
A sede que nós temos até hoje. Isso foi tudo na década de 60. E a última reforma que a banda passou foi pelo Sebastião, o famoso Tião da Copiadora, nosso amigo. Né? Ele fez uma reforma muito boa na sede, mas já estamos precisando de uma nova reforma. A banda está na Avenida Rio Branco, ali perto da Casa de Cultura, Do Liceu. perto do Liceu. Bem, com essas informações, nós então encerramos aí o nosso primeiro bloco, falando sobre o ontem da banda. Vamos então passar para o hoje. Como funciona a escola de música da banda? Como é que funciona a escola de música e qual é o seu papel hoje? Porque nós temos uma escola de música lá na União Operária, não é isso? Sim, temos 2 professores, né? Temos a Karina, que cuida da parte dos músicos de sopro, e temos o Marcos Xavier, que é o professor de percussão. Inclusive o Cauã é aluno do Marcos Xavier. E a escola é a renovação da banda, porque a máquina não pode parar, né? Totalmente gratuita, tanto instrumentos quanto as aulas, né? E aí nós vamos analisando um aluno que está destacando mais, já vamos puxando para a bancada da banda, o outro tem um pouquinho mais de dificuldade, fica um pouco mais de tempo, mas a intenção é trazer todo mundo para integrar a corporação principal, que é a banda. Temos um grupo de sopros lá, justamente para isso, para já começarem a trabalhar em grupo, né? Já tem essa vivência de trabalho em grupo e depois a gente puxa para a corporação. O papel transformador da música. Maestro, de que forma a música transforma vidas e fortalece a nossa comunidade? Olha, eu acredito que nos dias de hoje, essa integração ela se faz mais necessária ainda, porque essa vida muito virtual hoje, né? Tudo muito virtual, a música, principalmente o sopro, a percussão, é uma coisa muito visceral, coisa que está faltando na nossa sociedade. E uma coisa que aconteceu em toda a vida da banda, que eu acho que acontece hoje e vai acontecer no futuro, é direcionar para a vida profissional, porque vários músicos passaram pela banda, foram para a polícia, foram para orquestras, vivem de música a partir daquele princípio que ela conseguiu com a gente na bancada da banda. E hoje, eu estava com o seu pai e com o Cauã ali fora, né, antes da nossa gravação, e eu servi um café para o Cauã. E ele virou e falou assim, que Deus abençoe. Por isso que eu coloquei essa pergunta, para ver como que vocês trabalham a juventude. Não é só o músico, é o homem, ou a moça, ou a mulher de amanhã. O formato atual e as próximas apresentações. Quais são os principais eventos e apresentações da banda nos dias de hoje? Olha, uma preocupação muito grande que eu tenho com a banda é o seguinte, não deixar a tradição, ter um vislumbre para a modernidade e o que está vindo por aí. Então, a banda, ela se fez tocando em festas populares, missas, procissões, barraquinhas, retretas em praça, tocando dobrados, tocando machixe, choro, coisas tradicionais. Então, a gente mantém esse vínculo, continuamos participando desses eventos. Mas, como tudo gira, trouxemos a modernidade. Música do mundo inteiro cabe dentro da banda hoje. Fizemos um excelente espetáculo no teatro, temas de filmes e novelas, e vamos repetir no dia 29 de agosto. O evento se chamará Tributo a grandes compositores e intérpretes que marcaram gerações, justamente para valorizar quem cuida da música no geral. Ali vai ter de tudo isso, esse resumo que eu tô fazendo aqui. Dia 29 de agosto, no Teatro Municipal da cidade, às 20 horas. É totalmente gratuito, apenas com 1 quilo de alimento para ser doado para a filantropia. Um alimento não perecível. Muito bom. Que todos nós estejamos lá. Vamos encher o nosso teatro. A banda e o carnaval. Mas me fale uma coisa, além de tudo isso, e como é que fica a nossa banda no carnaval? Há muitos anos a banda ela já administra essa parte de blocos do carnaval, organiza. E assim, são poucos músicos na cidade para abastecer um bloco do sujo. Que às vezes são 100 músicos, né? Os músicos participam de fanfarras, músicos da fanfarra foram para a banda, músicos da banda foram para a fanfarra, uma via de mão dupla, né? O contexto geral da banda nos dias atuais. A banda hoje ela está num contexto diferenciado. Pela primeira vez, ela está inserida em espaços que ela não tinha. Nós participamos de uma formatura
da Guarda Municipal, que foi fantástica, da inauguração da Praça Bernardino de Lima. Esses espetáculos no teatro são uma sensação. No Natal, fizemos na Praça da Liberdade a cantata de Natal e na Igreja Nossa Senhora do Pilar. Como eu disse, não deixar a nossa tradição de lado aqui. Então, assim, coisas novas acontecendo, lançamentos de livros. Não sei se o senhor já esteve lá em Diamantina, na Vesperata? Sim. Hã? E fizemos uma prévia. Uma prévia de Vesperata que foi fantástico. Um encontro de corporações com 2 palcos, com o público no meio. Então, assim, é um motivo de muito orgulho para a gente. O amanhã da banda. Os sonhos e projeções para o futuro da Corporação Musical União Operária. Entrando agora no amanhã, quais são os sonhos em projeção para o futuro da nossa União Operária? Olha, o sonho, 2 principais. Primeiro, a reforma da nossa sede, porque nós precisamos dessa estrutura. Recentemente, o grupo de alunos, né, orientados pela professora do FMG, eles foram lá na sede, fizeram todo o cálculo estrutural, nós temos todo o projeto e agora a gente está batalhando, correndo atrás de patrocínio, de verba, porque tem que ser uma coisa privada, não tem como recorrer ao poder público porque a banda não pertence ao poder público, né? Está sendo uma luta, mas a gente está procurando. Vamos então pensar nessas pessoas que estão assistindo ao nosso programa, né? Para que venham ajudar a nossa banda União Operária. É mais uma obra, é mais uma entidade das mais respeitáveis de Nova Lima que precisa e merece uma ajuda para continuar com as suas atividades. E a banda se tornar uma banda sinfônica. É um sonho, não acredito que está muito distante, não, pela estrutura que a banda está hoje, né? Se tornar uma banda sinfônica seria um marco, uma nova história para a banda. E a diferença de uma banda sinfônica é que já agrega instrumentos de uma orquestra, né? Uma banda sinfônica, além dos instrumentos de uma banda tradicional, já temos o fagote, já temos o oboé, violinos, é uma coisa fantástica. Já temos alguns instrumentos, o tímpano já está sendo usado, já estamos vislumbrando comprar um xilofone. Então, por isso que eu estou dizendo que não está tão distante, e as peças que estamos tocando, muitas peças já sinfônicas também, então já está meio caminho andado. Parcerias, nós entendemos que tudo funciona só com parcerias, né? Hoje a gente tem emendas impositivas, os vereadores ajudam bastante, a secretaria, a prefeitura. A gente quer fortalecer essas parcerias com a escola de música e ver esses jovens, como o Cauã, é um exemplo. O pai dele tem 33 anos que está na banda. Os tios participaram da banda também. Está firme aí, desempenhando com maestria. E eu gostaria de saber do Cauã se essa expectativa também é a expectativa de um jovem hoje que está na banda. Cauã, conta um pouco aí. Eu comecei quando minha irmã nasceu. Eu comecei na banda. Aí foi que eu conheci Marcão, que eu gostei da percussão, que me traz um sentido de felicidade. E você vê também como uma questão da oportunidade, que está participando com a gente lá na banda? Sim, eu tô vendo uma oportunidade que muitos dos meus amigos não têm. E que eu queria chamar muitas pessoas que estão aí, vendo, para vir tocar com nós, para ajudar a banda. E qual instrumento que você se identificou, Cauã? Eu me identifiquei com a percussão, bateria, meia-lua. Eu sou o primeiro percussionista da minha família. Eu entrei na banda com 8 anos, hoje eu tô com 13, vai completar 5 anos em novembro. Meu sonho é que a banda continue assim, que os jovens que vão vir continuem tocando. É o presente e o futuro da banda. Com certeza. Maestro, nós ouvimos as informações do Cauã, o jovem para a banda. E agora eu quero ao contrário. Qual a expectativa da banda para com a juventude? Primeiramente, a gente pensa em servir, né? Servir o jovem, dar informação, dar oportunidade. E, da mesma forma que eu falei da via de mão dupla das instituições, a gente espera alguma coisa em troca. Que eles tenham esse amor que nós temos, essa consideração que nós temos com a nossa banda, que é considerada uma família, que eles levem isso para as futuras gerações, que lá na frente, também se ele voar, se ele saiu da banda por alguma oportunidade profissional, alguma coisa, a missão está cumprida. A base já foi passada. Já foi passada, exatamente. Maestro, como é que a União Operária vê o futuro da música em Nova Lima?
o futuro da música vai depender muito do que estamos construindo hoje, né? Por exemplo, eu tô com 52 anos, eu trabalho com música desde 11 anos, então eu já passei por muita coisa nesse tempo, né? Fiz faculdade de música, criei quartetos, trabalhei com big bands, grupo de choro, banda de baile, toquei com a orquestra do filho do Frank Sinatra Júnior, quando ele teve a turnê do Brasil. Então, assim, a gente faz um apanhado de tudo. E a gente tenta alicerçar o mecanismo que eu tenho hoje é a banda, de mostrar para o jovem que podemos partir daqui, mas que tivemos uma história lá atrás. Não está tudo muito fácil, tudo muito papinha de neném, só comer, né? Inclusive com inteligências artificiais. Então, para esse futuro acontecer, ele tem que estar muito bem pautado no que a gente está plantando hoje. A gente tem que trazer a teoria, essa parte intelectual da música. Existe um estudo sobre a teoria dos afetos, que quando você vai em uma ópera ou quando assiste um filme, quando você sente aquela sensação de tristeza, ou de alegria, ou de euforia, ou de medo, tudo aquilo ali tem uma teoria por trás, aquilo ali não foi a esmo, entendeu? E uma outra coisa, todas essas experiências que a gente teve, mas e o jovem que está nascendo hoje? Será que ele vai ter a experiência só de hoje para diante? Então vamos plantar hoje para ele ter alguma experiência lá de trás. Pega uma orquestra sinfônica tocando uma peça de 300 anos atrás, 200 anos atrás, preservando como foi feito na época. Porque o povo tem que manter a sua história. Hoje, todo mundo quer... É o imediatismo, né? Quer tudo para ontem, né? E o processo... E de forma fácil. De forma fácil. Que é o bônus, né? Sem o ônus. E música, o processo é muito complicado. É difícil, tem que estudar, tem que ter persistência. Aquilo ali é uma vitória quando você consegue, né? Mas... alguém quer estar no seu lugar e apresentar, mas não quer passar pelo processo que você teve que fazer para chegar naquilo ali. Vamos usar, então, algo que nós sempre comentamos aqui nesse programa. Ao falar nesse tema, ele vem muito a propósito, porque é retirado de uma música. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto, é realidade. Então, vamos todos começar a sonhar juntos esse sonho do maestro para que ele possa, dentro em breve, o mais breve possível, né, se tornar realidade. A troca de presentes. Eu gostaria de passar, como temos feito sempre, um brinde do nosso programa para que seja levado lá para a nossa Banda União Operária. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer ao Dr. Juarez. O Dr. Juarez abraçou a nossa cidade, não deixa a tradição morrer. O nome do programa, Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Eu sinto muito honrado, sou seu fã. E isso é extensivo aos dois, né? Gostaria de presentear o Dr. Juarez uma pequena lembrança de um instrumento que fez muita música nesse tempo todo que nós contamos aqui um pouco da nossa história. Passa às mãos do Dr. Juarez. Muito obrigado. Um clarinete. Um clarinete. Olha, mais uma peça para o acervo do programa Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Muito obrigado, Mário. Então nós estamos encerrando aí mais um belíssimo programa, com certeza. E aqui fica o meu agradecimento muito especial ao nosso senhor José Lopes, ao nosso maestro, também filho do José Lopes, Wagner Lopes, e ao Cauã. E eu encerro indicando um filme para que todos assistam. Ele é fundamental. Chama-se Ensaio de Orquestra, do Fellini. É uma obra fenomenal, é um clássico do cinema e que vai mostrar, vai concluir, vai fechar tudo aquilo que nós conversamos aqui hoje. E até uma próxima.